Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo, eu vou falar sobre a lógica financeira das empresas e os fatores determinantes do lucro. Com alguma frequência, as pessoas, empresários, profissionais liberais e estudantes me perguntam como as empresas geram riqueza. Neste vídeo, nos dois próximos, eu vou falar sobre esse tema. Vou utilizar alguns slides para facilitar o processo de transmissão e de acompanhamento desse conteúdo tão relevante. Vamos aos nossos slides para falarmos sobre a lógica financeira das empresas e os fatores determinantes do lucro. Esses dois temas estão dentro de um contexto de administração financeira. A administração financeira de empresas, portanto, consiste em obter e aplicar fundos, recursos, visando gerar riqueza, empregos, desenvolvimento e impostos. Nós vamos apresentar este conteúdo em três partes. Uma primeira parte que será apresentada no presente vídeo, relativa à atividade da empresa, atividade de vendas. A segunda parte será o próximo vídeo, tratando da produtividade dos ativos. E a terceira parte, um outro vídeo, tratando da composição do capital, da estrutura de capitais da empresa. Vamos abordar esta primeira parte relativa às vendas da empresa, utilizando essa tabela, que é uma demonstração de resultado. Desde já, eu gostaria de deixar claro que não se trata de uma aula de contabilidade, se trata da busca da compreensão das atividades de uma empresa e que estarei utilizando essa tabela, essa demonstração de resultado, como uma forma de organização dos dados para facilitar o acompanhamento. Então, nós temos essa empresa que, durante o período de um ano, o resultado de uma empresa, portanto, é avaliado sempre dentro de um determinado período. No caso, aqui é um ano. Poderia ser um mês, uma semana ou uma quinzena, depende da necessidade, a política e a estrutura da empresa para acompanhamento de seus resultados. Então, aqui, durante o período de um ano, a empresa realizou vendas totais de 576 mil. Essas vendas que ela realizou custaram, ou seja, o custo das mercadorias vendidas, a linha 2, custaram 403.200. Consequentemente, o lucro bruto, aquilo que restou para a empresa após tirar o custo da mercadoria vendida, foi de 172.800. Né? Então, temos aí um primeiro estágio de lucro para que a gente possa ir nos sensibilizando sobre a performance, o desempenho, as atividades da empresa. A empresa, por sua vez, ela incorre em despesas operacionais ou despesas do período, conforme consta aí na linha 4. Essas despesas, para um exemplo, totalizaram 124.800, são despesas tipo despesa de aluguel, folha de pagamento, serviços de água, luz, telefone, comunicação de uma forma geral. Elas constituem uma condição, uma facilitação para que as atividades da empresa ocorram. Após considerarmos a despesa do período, sobrou um lucro antes dos juros e impostos, também chamado de LAGIR ou de EBIT, de 48 mil. Sobre esse lucro haverá uma tributação, ou seja, se trata de uma empresa, aqui em nosso exemplo, tributada pelo lucro real. Para fins do exercício, tão somente para fins do exercício, estamos utilizando uma alíquota de 30%, né, sobre o lucro. Então, 30% de 48 mil vai dar 14.400. Após pagar esses impostos, a última linha, a linha 7 da tabela, vai nos mostrar, ou está nos mostrando, o lucro operacional líquido após os impostos, né? Também chamado de NOPET, de 33.600.
Portanto, sobrou de lucro para a empresa, para os proprietários, 33.600, né? Uma primeira pergunta que já podemos fazer: este lucro é satisfatório? Nesse estágio, a gente já pode começar a refletir e concluir que o lucro como valor absoluto, ou seja, 33.600, ele não nos permite fazer qualquer inferência, afirmar que é bom ou que não é bom, é apenas uma informação. Então, nós vamos precisar de mais alguns passos, mais alguns detalhes de análise para a gente ir compreendendo o significado desse resultado. Vamos agora repetir a tabela, acrescentando uma coluna aí do lado direito. Então, veja na linha 1 que as vendas de 576 mil correspondem a 100% do faturamento. Em seguida, na linha 2, o custo das mercadorias vendidas corresponde a 70% do valor das vendas ou 70% do faturamento. Consequentemente, o lucro bruto representa 30%. Ou seja, a mercadoria que a empresa vendeu por 100 custou 70 e sobrou 30 para ela, para a empresa, para que ela possa cobrir as suas despesas operacionais e para que possa sobrar algum lucro. Então, um primeiro estágio, um primeiro conceito de lucro é o lucro bruto. Em seguida, vamos tirar despesas do período, despesas operacionais, e observamos que essas despesas estão corroendo 21,67% da receita da empresa. Após a exclusão das despesas do período, o lucro antes dos juros e impostos, né, o LAGI, é de 48 mil, corresponde a 8,33%. Consequentemente, o lucro, o imposto sobre o lucro vai consumir 2,5% do valor da receita e, finalmente, o lucro operacional líquido após os impostos, né, chamado também de NOPET, representa 33.600 e corresponde a 5,83% das vendas. Note que aí nós temos um conceito da margem líquida operacional de 5,83%. Né? A pergunta se repete: esse resultado é satisfatório? Ora, já temos um primeiro referencial. Sabemos que para cada 100 que a empresa vendeu, restou de lucro para os proprietários R$ 5,83. De qualquer modo, isso daqui já é um primeiro fator, né, para explicar a composição, a formação do lucro da empresa, ou seja, a margem NOPET de 5,83%. Mas ainda não é suficiente, porque a existência da empresa, os objetivos são alcançados através de vendas, mas a empresa, os proprietários, quando eles realizam seus investimentos, eles estão buscando um retorno sobre esse investimento como uma condição de atratividade para que eles possam continuar atuando com essa empresa. Logo, a margem, o fator 1, que é a margem NOPET de 5,83%, é um dado relevante, porém não é suficiente, né, para ser conclusivo, conforme já mencionamos. De qualquer modo, nesse estágio aqui, poderíamos comparar a margem de 5,83%, essa margem NOPET, com a margem de outras empresas de mesma atividade, atuantes na mesma região geográfica e que sejam do mesmo porte. Tudo isso, todas essas ocorrências e essas condições para o mesmo período de tempo, para uma mesma época. Isso aí já nos possibilitaria saber se a empresa está tendo um desempenho dentro do padrão, um pouco acima do padrão, ou se estaria aquém desse padrão desejado. É o que tínhamos por enquanto. Nos próximos vídeos estaremos avançando na análise e cobrindo os demais fatores. Através dos slides e dos respectivos comentários, nós percebemos que a margem NOPET depende de um conjunto de fatores e de condições. Gostaria de acrescentar ainda que o bom atendimento ao cliente, a capacidade da empresa
oferecer produtos e serviços de boa qualidade a preços competitivos, isso aí são fatores muito importantes, assim como a boa gestão de custos e de compras. Desejo que as informações sejam úteis. Receba o meu abraço e até breve.